Olá pessoal, essa é a parte 2 do vídeo sobre strings. Então vamos lá. Então interrompi ali para o primeiro vídeo não ficar muito grande. Bom, o que mais que eu gostaria de falar sobre strings? Então a gente viu a leitura, tá? O ideal é usar gets em vez de utilizar scanf, tá? E agora eu vou falar sobre outras funções. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, nesse exemplo, programa que lê o nome de uma cidade e imprime individualmente cada letra, né? Então, repara que eu tenho um printf aqui, informe a cidade de nascimento, um gets que lê a cidade. Eu tenho uma variável inteira chamada tamanho, que ela recebe essa função aqui, ó, strlen cidade. O strlen, não falei ainda, ele conta o número de caracteres de uma string e joga dentro dessa variável tamanho. Aqui eu tenho um for conte de 0, conte menor do que o tamanho, que é o tamanho da string, conte mais, printf %c. %c é caractere, %s é a string inteira. Tá? Então, quando eu quero me referir a um caractere, é %c. Cidade, índice, conte. Então, a cidade nada mais é do que um array de caracteres, um vetor de caracteres. Então, eu posso me referir a cada caractere dessa maneira, cidade, índice, conte. Certo? Então vocês poderiam digitar esse código e testar. Bom, deixa eu falar sobre algumas funções da biblioteca string.h. Então, o strcpy, que eu mencionei, realiza a cópia do conteúdo de uma variável a outra. Então, não precisa ser de uma variável para outra. Então, como a gente viu, eu posso colocar uma variável aqui em string destino e string de origem eu posso colocar um conteúdo. Não necessariamente precisa ser uma variável. Mas poderia copiar o conteúdo de uma variável para outra. Dá também. strlen, né? Então, retorna o tamanho de uma string. Então, tu coloca uma variável do tipo inteiro, recebendo strlen, o nome da string. Tá? E daí ele vai retornar o número de caracteres dessa string. strcat, concatena, une o conteúdo de duas strings, sempre na destino. Então imagina assim, eu boto strcat e eu tenho duas variáveis do tipo string. Numa variável, na chamada string de destino, tá? Eu tenho assim, o conteúdo é fadergs. E na de origem eu tenho centro universitário. Então, o que esse comando vai fazer? Né? Se eu botar strcat, a variável que tem a fadergs, a variável que tem centro universitário, ele vai colocar dentro da variável que tinha fadergs, ele vai unir fadergs centro universitário. Tudo dentro de uma coisa só, que no caso é essa variável que está sendo usada como destino. Tá? Ele concatena, ele junta. Tá? strcmp de comp compara o conteúdo de duas strings. Então, se eu colocar, por exemplo, uma variável do tipo inteiro recebendo strcomp string 1, string 2, né? Eu poderia colocar aqui, ó, strcomp cidade, tá? E aqui entre aspas eu coloco Porto Alegre. Ele vai comparar se o conteúdo dessa minha variável cidade é igual a Porto Alegre. Sendo igual, ele retorna o valor 0. Se for diferente de 0, é porque não é igual. Certo? Então dá para comparar o conteúdo de duas strings e dá para comparar uma variável, o conteúdo de uma variável com uma string fixa, né? Então, como esse exemplo que eu dei, né? Cidade, Porto Alegre. Tá? Então, aqui algumas aplicações do strcat, strcomp, né? Aplicações não, descrição, aqui que a gente tem a aplicação. Né? Então, aqui, ó, informe a palavra 1, informe a palavra 2. Tu informou duas palavras. Aqui ele conta o tamanho da primeira palavra.
Aqui ele compara se a palavra 1 é igual à palavra 2, strcmp, e guarda dentro da variável iguais. Se iguais igual a zero, as palavras são iguais. Se não, as palavras são diferentes. Depois, o que ele faz? Ele copia para dentro da palavra 1 fadergs. Então, quando eu uso CPY, ele substitui, tá? Então, ele sobrescreve. Então, ele está sobrescrevendo o conteúdo da palavra 1 com a palavra fadergs. Depois, ele dá um print. A palavra 1 agora é e imprime ela, fadergs. strcat, agora o que ele está fazendo? Ele está colocando a variável palavra 1 e está juntando com a palavra 2. Então, o que ele vai fazer? Juntando na palavra 1, né? Então, eu já tinha fadergs. Ele vai pegar o que eu digitei lá na palavra 2, então vai ser fadergs alguma coisa. Então, a palavra 2 agora é fadergs alguma coisa. Certo? Então, aí um exemplinho de aplicação dessas funções de strings. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.